Ele começou como um simples camelô, depois se tornou locutor, apresentador, empresário e dono de emissora de TV. Mas ninguém poderia imaginar até onde iria Silvio Santos. O nome que virou sinônimo de televisão brasileira, conquistou o país inteiro, atravessou gerações e mesmo depois de sua morte, continua vivo na memória de milhões. Hoje você descobrirá a história do homem por trás do ícone, os desafios que enfrentou, as conquistas que marcou e as reviravoltas que transformaram sua vida em uma verdadeira lenda. Prepare-se para conhecer cada passo dessa trajetória de sucesso aqui no Capital Narrado. Se prepara, porque o vídeo já está começando. Cenoura Bravanel veio ao mundo no dia 12 de dezembro de 1930, na Lapa, um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro. Seu nome de batismo era Cenoura Bravanel. Cenoura tem origem judaica e se refere a um antepassado, Dom Isaac Abravanel, enquanto Abravanel é um sobrenome de origem judaica sefardita, carregado de história. Filho de imigrantes judeus, sua mãe, Rebeca Abravanel, era turca, o pai, Alberto Abravanel, grego. Eles se conheceram no Rio de Janeiro, construíram uma vida por lá e tiveram 6 filhos. Silvio era o primogênito. Desde pequeno, o garoto já mostrava que tinha um pezinho no mundo artístico. Uma das suas maiores diversões era driblar os bilheteiros para entrar de graça no cinema com seu irmão Léo. Os cinemas preferidos eram Rex, Vitória, Capitólio e Odeon. Eles também tinham como hobby colecionar figurinhas que vinham dentro das balas Fruna, uma verdadeira febre da época. Ele e os amigos passavam horas trocando e negociando, como se já estivessem treinando para o mundo dos negócios. Silvio, desde criança, sempre acreditou que era um homem de sorte, que tinha recebido como um presente de Deus, como costumava dizer. Uma prova disso aconteceu quando ele e o irmão acompanhavam religiosamente uma série chamada Vale dos Desaparecidos, exibida toda quinta-feira no cinema. Eles gostavam tanto que nesses dias preferiam pagar o ingresso do cinema para garantir lugar, em vez de arriscar entrar escondido. Até que em uma dessas quintas, Silvio pegou um resfriado e a mãe, preocupada, não o deixou sair. Ele chorou, esperneou, fez birra, mas ficou em casa. Naquela noite, o cinema pegou fogo. Muitas crianças e jovens ficaram feridos, e Silvio escapou por um triz. Ainda jovem, viu que precisava ajudar em casa. O pai tinha uma lojinha na Praça Mauá, onde vendia bugigangas e souvenirs para turistas. Alberto era um comerciante nato, mas tinha um grande inimigo, o vício em jogos de azar. E o que entrava de dinheiro, muitas vezes, saía nas apostas, deixando a família apertada. Foi aí que Silvio decidiu trabalhar, não só para ter algo seu, mas para aliviar as contas de casa. Aos 14 anos, deu uma pausa nos estudos para procurar a melhor oportunidade. Observando a cidade, percebeu que funcionários de lojas e repartições trabalhavam muito e ganhavam pouco, enquanto os camelôs faziam mais dinheiro e ainda tinham horários mais flexíveis. Seria perfeito. Ele poderia sustentar a família e depois voltar a estudar para se formar em contabilidade. Nessa época, o Brasil vivia um momento histórico. Era 1945 e Getúlio Vargas, que governava desde 1930, havia sido deposto. Depois de 15 anos sem eleições, o país se preparava para votar novamente, e todo mundo corria para tirar o título de eleitor. Foi nesse cenário que, caminhando pela Avenida Rio Branco, Silvio viu um homem vendendo capas plásticas para título. Ele vendia por 5 cruzeiros cada, e vendia como água. Curioso, Silvio seguiu o homem e descobriu que ele comprava as capas por apenas 2 cruzeiros, em um atacadista na Avenida Buenos Aires. Lucro de mais de 100%. Sem pensar 2 vezes, pegou o pouco dinheiro que tinha e comprou uma unidade. De volta a Rio Branco, ele tirou a capa do bolso e a levantou no ar. Última unidade, anunciou. Ele vendeu rapidamente. Voltou ao atacadista, comprou 2 e repetiu a estratégia. Guardava uma no bolso, mostrava a outra e cada vez que vendia, fingia que era a última. Em pouco tempo, já tinha faturado um bom dinheiro. Assim, começou sua vida de camelô. Nessa jornada, conheceu seu Augusto, um vendedor de canetas que trabalhava apenas na hora do almoço, quando os guardas, conhecidos como Rapa, também estavam almoçando e não confiscavam mercadorias. Augusto tinha um verdadeiro show de vendas. Ele reunia uma roda de curiosos, apresentava o produto, mostrava os benefícios e só depois dizia o preço. Com isso, vendia até 200 canetas em 1 hora. Silvio, sempre atento, percebeu que essa era a chave. Montou sua própria barraquinha desmontável, comprou diversas mercadorias, incluindo as canetas, e aprendeu truques para atrair gente. No início vinham crianças, logo adultos também cercavam o jovem vendedor carismático. Explicava, encantava e no final fechava a venda. O sucesso foi tão grande que logo ultrapassou seu Augusto. Não demorou
para que jornais publicassem matérias sobre o garoto comunicativo que parava multidões no centro do Rio. Com apenas 1 hora de trabalho por dia, Silvio já ganhava o equivalente a 5 salários mínimos, e finalmente a família não passava mais necessidade. O pequeno negócio de Silvio ia bem, mas de vez em quando ele ainda passava por alguns apertos. Algumas vezes tinha toda a mercadoria apreendida pelos guardas, e em uma dessas quase acabou na cadeia. Ele nem sempre conseguia escapar da fiscalização, embora soubesse como conquistar a simpatia das pessoas e virar a situação a seu favor. Um dia, o diretor da fiscalização da prefeitura, Renato Meira Lima, que já estava de olho nele, resolveu levá-lo para o distrito. A acusação era de vadiagem, uma tentativa clara de tirá-lo das ruas. Mas Renato acabou mudando de ideia. Percebeu que estava diante de um jovem trabalhador, com jeito para falar e convencer. E para surpresa de Silvio, o diretor ainda lhe entregou um cartão. Disse que tinha um amigo na Rádio Guanabara e que queria indicá-lo porque acreditava que ele tinha talento para a comunicação. Silvio agarrou a oportunidade e, como sempre, contou com a sorte que parecia estar ao seu lado. Ao chegar à rádio, descobriu que havia um concurso de locutores com cerca de 300 participantes. Entre eles, Celso Teixeira, Chico Anísio e José Vasconcelos. Mesmo com nomes de peso, Silvio venceu e se tornou o novo locutor da emissora. O salário, no entanto, era de 1.300 cruzeiros por mês, trabalhando 5 horas por dia, enquanto, como camelô, ele ganhava em torno de 1.000 cruzeiros por dia, trabalhando apenas 1 hora. Por mais que gostasse do trabalho, não dava para manter, e ele decidiu voltar ao comércio de rua. Aquela experiência foi rápida, mas acendeu um sonho. Silvio passou a frequentar auditórios, participar de programas de calouros e se aproximar cada vez mais do meio artístico. Já tinha vencido tantos concursos que seu nome era conhecido. Foi em um desses programas, o de Jorge Cury, que Cenoura Bravanel decidiu mudar de nome e disse ao produtor que se chamava Silvio Santos. Silvio era um apelido dado por sua mãe, e Santos, como ele mesmo explicou, era porque todo santo ajuda. Ele gostou do nome e resolveu manter. Alguns anos depois, aos 18 anos, ele foi convocado para servir o exército. Se alistou em Deodoro, na escola de paraquedistas, e teve que deixar o trabalho de camelô, pois como soldado precisava manter a reputação. O comércio de rua era ilegal. Depois de servir, procurou Celso Teixeira, que já conhecia, e conseguiu voltar para a rádio, trabalhando aos domingos como locutor voluntário. Quando deixou o exército, passou a se dedicar mais à profissão e foi contratado pela Rádio Tupi, acompanhando Silveira Lima, que também havia mudado de emissora. O salário era baixo, mas ele resolveu insistir. Ao mesmo tempo, continuava como comerciante, mas agora vendendo relógios e sapatos sob medida. Pouco depois, foi trabalhar na Rádio Continental, que tinha estúdios em Niterói. Seu horário ia das 10 da noite até meia-noite, e ele precisava pegar a última balsa para voltar para casa. O trajeto era tranquilo, mas longo. Percebendo o tédio da viagem longa, ele teve a ideia de colocar um serviço de alto-falantes para animar as viagens. Pediu demissão da rádio e comprou os equipamentos, fechando um acordo com a loja para pagar anunciando seus produtos durante 1 ano. Contratou 4 locutores, incluindo o irmão Léo, e passou a animar todas as viagens das barcas do Rio de Janeiro. Entre as músicas vinham os anúncios da loja. E não é que esses anúncios, que a princípio eram para pagar uma dívida, viraram um negócio muito promissor? Com isso, deixou a locução para trabalhar como corretor de anúncios, fechando contratos com facilidade. A balsa, que transportava cerca de 2.000 pessoas por dia, se tornou seu principal ponto. Aos domingos, ele gostava de passear na praia. E foi assim que surgiu outra ideia. Na época, muita gente ia de barco para a ilha de Paquetá, em uma viagem de cerca de 2 horas. Silvio ligou o som para animar o projeto, e para sua surpresa, aquele se transformou em um baile improvisado. Percebendo que os passageiros ficavam com sede, ele teve outra grande ideia. Procurou a Companhia Antártica e conseguiu um balcão emprestado para vender bebidas na balsa, em troca de divulgar a marca. A parceria foi um grande sucesso. Depois veio outra novidade. Silvio teve a ideia de fazer um bingo na balsa, e com isso, ele venderia mais bebidas. Funcionava assim: quem comprava bebidas ganhava cartelas para participar do bingo. A viagem começava com música e dança, seguia com o jogo e terminava com muita diversão. Em pouco tempo, Silvio se tornou o maior distribuidor da Antártica no Rio de Janeiro. Ele já estava no auge de seu negócio quando aconteceu algo inesperado. A balsa sofreu um acidente e teve que ser encostada para conserto. Seriam 3 meses parado, tempo em que ele seria obrigado a suspender suas atividades e, consequentemente, parar com as publicidades. Sem outra saída, foi até o diretor da Antártica, que já tinha virado seu amigo, para explicar a situação. O diretor era paulista, e sabendo que Silvio ficaria um bom tempo parado, resolveu convidá-lo para viajar junto para São Paulo. Silvio topou. Mal sabia ele que, mais uma vez, sua amiga sorte
estava prestes a cruzar o seu caminho. Quando chegou a São Paulo, Silvio e seu amigo se hospedaram no centro da cidade. Ele aproveitava as férias para explorar cada cantinho. Em um desses dias resolveu conhecer um lugar chamado Bar do Jeca, bem no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Rua São João. Foi ali que, por acaso, encontrou um velho amigo dos tempos da Rádio Tupi. A conversa rendeu horas, e entre um gole e outro, Silvio contou tudo o que vinha fazendo nos últimos anos e como tinha sido obrigado a tirar aqueles 3 meses de férias forçadas. No meio do papo, o amigo comentou que a Rádio Nacional estava precisando de locutores, e que Silvio tinha exatamente o perfil que eles buscavam. Ele hesitou, mas como já estava na cidade, resolveu tentar. Mas para testar se ainda estava afiado, e como você já pode imaginar, não deu outra. O talento falou mais alto e ele passou no teste. Costa Lima, dono do programa, ofereceu um salário de 5 mil cruzeiros por mês, durante 3 meses, como período de experiência. Silvio aceitou, afinal, não tinha muito o que fazer naquele momento. O problema era que na época em que trabalhou na balsa, ele havia contraído uma dívida pesada de 150 mil cruzeiros, por ter comprado uma estrutura de aço para o bar. Com o salário da rádio, seria impossível quitar aquilo. Então, começou a buscar outras formas de ganhar dinheiro. Montou um bar em São Paulo usando a mesma estrutura da balsa. Arranjou um sócio e se estabeleceu na rua Ana Sintra. O negócio deu certo e aumentou sua renda, mas ainda não era o suficiente. Foi então que teve outra ideia, criar uma revistinha chamada Brincadeiras para Você, com palavras cruzadas, charadas e passatempos, distribuída nos comércios. A revistinha em si não dava muito lucro, mas os anúncios vendidos juntos com ela, isso sim. Com isso, já tinha 3 fontes de renda. Mas para Silvio ainda não bastava. Ele começou também a fazer shows em circos, e somando tudo, já ganhava cerca de 40 mil cruzeiros por mês, o suficiente para finalmente quitar a dívida. Esse trabalho no circo acabou marcando uma nova fase da vida dele. Silvio não imaginava, mas ali estava nascendo o seu lado apresentador. Sua função era coordenar o espetáculo, apresentar as atrações e entreter o público nos intervalos, que às vezes ficava impaciente com atrasos. Para contornar a situação, ele contava piadas, cantava e interagia com a plateia. Apesar de ser extrovertido, ainda tinha vergonha e ficava literalmente vermelho, o que fez com que o público o apelidasse carinhosamente de Peru que Fala. Com o tempo foi se soltando, ganhando destaque e fazendo tanto sucesso que as caravanas do circo passaram a ser chamadas de Caravana do Peru que Fala. O único problema era que o negócio não era tão lucrativo, já que ele tinha que arcar com aluguel de infraestrutura, pagamento dos artistas e apresentação, além de correr atrás de patrocinadores. Para melhorar a renda, começou a levar as caravanas para animar comícios políticos, o que trouxe um dinheiro extra. Foi uma fase corrida, mas valeu a pena. No fim, conseguiu comprar um Jeep para facilitar outros trabalhos, acumulou experiência no ramo da animação e ficou ainda mais conhecido. Foi justamente nesse período que chamou a atenção de um importante radialista e político, ninguém menos que Manoel de Nóbrega. O nome soa familiar, né? É porque ele é o pai de Carlos Alberto de Nóbrega. Além de ser um dos radialistas mais influentes da época, Manoel também se arriscava como empresário e estava precisando de alguém de confiança para resolver um problema que, para ele, estava lhe tirando o sono. Isso seria o começo de uma nova etapa para Silvio Santos. Manoel de Nóbrega tinha um negócio com um sócio alemão, o Baú da Felicidade. A ideia era ótima, mas a execução estava um caos. Para você entender, na época já existiam empresas parecidas com o famoso Baú da Felicidade, como a Cesta de Natal Amaral e a Cesta de Natal Columbus. Funcionava assim, a pessoa comprava um carnê e pagava prestações ao longo do ano, e no fim recebia um prêmio, geralmente uma cesta de alimentos para a ceia de Natal. O tal comerciante alemão propôs a Manoel algo semelhante, mas com um diferencial. No lugar de alimentos, os prêmios seriam brinquedos, chamando a atenção das crianças e, claro, dos pais. O papel de Manoel seria anunciar os carnês na sua rádio nacional. Ele topou, mas se envolveu muito pouco com a empresa. Nunca chegou nem a visitar a sede, só cuidava dos anúncios. O problema é que o sócio não conseguiu tocar o negócio direito, e no final do ano, a empresa não tinha dinheiro para entregar os prêmios prometidos. Revoltadas, as pessoas iam atrás de Manoel, que era a cara mais conhecida do projeto, para cobrar explicações e pedir o dinheiro de volta. Foi então que Silvio Santos entrou na história. Manoel, já exausto daquela confusão e com medo de ver sua reputação manchada, pediu que ele assumisse a missão de resolver o problema. Silvio teria que ir até a sede da empresa, encerrar as atividades e devolver o dinheiro para os clientes prejudicados. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Quando chegou lá, encontrou uma cena desanimadora. A sede era simples,
ficava em um porão e a bagunça era geral. Muitos funcionários passavam a perna tanto nos clientes quanto nos próprios patrões. Silvio arregaçou as mangas, demitiu os desonestos e passou dias se desculpando e devolvendo o dinheiro às pessoas. No meio daquela confusão, ele percebeu que, se administrado do jeito certo, aquele negócio podia se transformar em algo enorme. Fez mudanças radicais no modelo de negócios do baú, criou novas estratégias de venda, fechou novos contratos e conseguiu fornecedores de peso, como a marca de brinquedos Estrela. Mesmo receoso, Manuel confiou nele. O começo foi difícil, as vendas não iam bem, até porque a desconfiança causada pela confusão anterior ainda era grande, mas Silvio não desistiu. Teve então uma ideia que unia tudo o que ele já sabia fazer. Começou a organizar apresentações em praças públicas com a equipe das caravanas. Durante o show, anunciava a proposta, e quem comprasse um carnê do Baú da Felicidade ganhava um número para participar de um sorteio. A estratégia funcionou, o baú cresceu, virou um grande negócio, exatamente como Silvio tinha previsto. Com a empresa já estabilizada, ele chamou Manuel para dividir os lucros. Para sua surpresa, Manuel recusou, dizendo que Silvio tinha feito tudo sozinho. Por mais que ele insistisse, o radialista abriu mão de sua parte. Nessa altura, Silvio Santos já era famoso nas rádios, e seu empreendimento ia de vento em popa. Só faltava um passo para completar a virada: conquistar a televisão. Como vocês já sabem, Silvio Santos era um visionário. E apesar de já ser famoso nas rádios e se sair muito bem nos negócios, ele tinha certeza de que o futuro estava na televisão, que naquela época ainda era um luxo das famílias mais ricas, mas que um dia se tornaria um dos principais meios de comunicação, substituindo o rádio. Então, em 1961, ele começou a transmitir seu primeiro programa nos estúdios da TV Paulista, um programa noturno chamado Vamos Brincar de Forca. Não demorou muito para que ele conseguisse vários patrocínios. A brincadeira que encantava o público naquela época ainda existe hoje, reinventada como Roda Roda Jequiti. Silvio percebeu que o melhor dia para o programa seria o domingo, que costuma ser meio tedioso para muita gente. Então, decidiu criar algo que divertisse o público. Um programa baseado em brincadeiras que davam prêmios com o famoso Baú da Felicidade, que ia ao ar do meio-dia até as 2 da tarde. Foi assim que nasceu o programa Silvio Santos. E ali começava a mistura de talento e visão que tornaria sua trajetória tão única. O que muita gente não sabia é que Silvio não era apenas um apresentador, ele já era um grande empresário. Naquela época, ele já possuía um conglomerado de empresas. O Baú da Felicidade, por exemplo, no início premiava com brinquedos e eletrodomésticos, mas depois passou a sortear casas e até carros. Para isso, Silvio criou sua própria construtora, que além de construir as casas sorteadas, também produzia diversos imóveis, que depois eram vendidos. E ele ainda comprou uma concessionária da Volkswagen para fornecer os carros premiados. Mais pra frente, criou o Baú Financeira, que mais tarde se tornaria um banco. Então, Silvio não era só um apresentador, ele já era um empresário de sucesso, alguém que transformava sonhos em realidade para milhares de pessoas. Em 1962, a vida de Silvio estava prestes a mudar. Ele conheceu sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Bravanel, conhecida como Cidinha. Eles se casaram e tiveram 2 filhas, Cíntia, e pouco tempo depois adotaram Silvia. Silvio sempre foi bastante reservado em relação à vida pessoal. Gostava de manter certo mistério para despertar curiosidade no público. Cidinha só apareceu em público em 1970 e, infelizmente, em 1977, ela faleceu de câncer. Anos depois, Silvio revelou em entrevistas que esconder o relacionamento com Cidinha foi um dos maiores arrependimentos da sua vida, um momento que carregava no coração. Em 1966, aconteceu algo que muita gente que não acompanhou Silvio Santos desde os primórdios estranharia. Ele já trabalhou na Globo. A TV Globo comprou a emissora em que ele apresentava, mas, mesmo sob nova direção, ele continuou no comando do programa e renovou o contrato por mais 5 anos. No começo, tudo ia bem, o programa bombava, mas em 1971, quando chegava a hora de renovar novamente, a Globo impôs mudanças que tirariam parte da essência do programa. Para Silvio não fazia sentido mexer naquilo que já conquistava o público. Ele tinha medo de perder tudo o que havia construído com tanto esforço, mas mal sabia que a vida tinha planos ainda maiores para ele. Com os problemas que teve na Globo, Silvio Santos começou a ter uma nova ideia. Não seria nada fácil, mas para alguém que saiu de uma vida difícil, trabalhou como camelô e agora tinha seu próprio programa de TV, aquele desafio parecia feito sob medida para ele. A ideia era criar sua própria emissora. Assim, poderia traçar suas próprias regras e conduzir tudo do jeito que acreditava. Comprar um canal de TV na época não era simples. O processo era burocrático.
envolvia concessões públicas por meio de licitações em datas determinadas. Mas Silvio encontrou uma oportunidade que parecia cair do céu. A TV Record, comandada pelos sócios Paulinho Machado de Carvalho e João Batista Amaral Pipa, estava vendendo 50% das suas ações. Era a chance perfeita para ele. Mesmo assim, nem tudo seria fácil. O contrato estava quase fechado quando apareceu um novo comprador e levou as ações à vista, passando por cima de tudo que havia sido acertado. Apesar disso, Silvio era um cara de sorte, e mesmo assim não ficou sem seu programa. Roberto Marinho, dono da Globo, ligou para ele. Eles conversaram bastante e Marinho disse que não queria perdê-lo, que faria de tudo para manter Silvio e seus programas na emissora. Silvio aceitou, mas agora já carregava consigo a ambição de ter sua própria emissora. Ele sabia que enquanto estivesse na Globo, não tinha total segurança. Roberto Marinho foi esperto, e no contrato que Silvio assinou, ficou estipulado que pelos próximos 5 anos, ele não poderia ser dono de nenhuma emissora. Marinho já via Silvio como uma ameaça, e fez questão de cortar suas asas. Apenas 6 meses depois, o empresário que comprou as ações da Record colocou tudo à venda novamente, e Silvio foi mais rápido. Um amigo de confiança comprou as ações em seu nome e as deixou reservadas pelos próximos 5 anos. 5 anos depois, o cenário finalmente favorecia Silvio. O Ministério das Comunicações abriu uma nova licitação para concessão de canais. Ele participou e adquiriu sua própria estação, o Canal 11 do Rio de Janeiro, TV Estúdios Silvio Santos Cinema e Televisão Limitada, ou como era mais conhecido, TVS. Não foi nada simples. Ele tinha a meta de deixar tudo pronto em 3 meses. Muitos desacreditaram e até riram. Mas Silvio não desistiu. Primeiro, ele fez uma viagem aos Estados Unidos para encomendar todos os aparelhos necessários para colocar o canal em operação. Depois, ele precisava enfrentar o verdadeiro desafio, que era a construção da torre de transmissão, que levava no mínimo 8 meses. E por mais recursos que tivesse, tudo tinha limites. Mas Silvio Santos ainda tinha uma carta na manga. Naquele momento, acontecia o leilão dos equipamentos usados na extinta TV Continental. Os dispositivos eram velhos. Mesmo assim, ele deu um lance e comprou todo o lote. Mais uma vez, riram dele. Chegaram a dizer que ele estava abrindo um ferro velho. Mas a surpresa estava ali. No meio do que comprou, estava a torre de transmissão da antiga emissora, em boas condições, perfeita para iniciar seu novo canal. Com isso, Silvio conseguiu construir sua estação. Em seguida, assumiu 50% da Record e depois comprou outros canais, incluindo o Canal 5 de Porto Alegre e o Canal 4 de São Paulo, que era da TV Tupi. No meio dessa jornada, ele precisou da permissão do governo para novas concessões espalhadas pelo Brasil, e chegou a falar pessoalmente com o presidente da época, João Figueiredo, usando seu carisma como principal estratégia. Porque naquela época, durante o regime militar, os canais de TV eram limitados e qualquer concessão dependia da aprovação do governo, além de existirem regras rígidas sobre o que podia ir ao ar. Finalmente, no dia 19 de agosto de 1981, Silvio inaugurou oficialmente o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Agora, com liberdade para conduzir a programação como quisesse. E no mesmo ano veio outro momento marcante. Ele se casou novamente com Iris Pássaro, com quem teve mais 4 filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, que hoje conduzem empresas e programas da família. Com o passar dos anos, a carreira de Silvio cresceu ainda mais. Novos quadros surgiram e conquistaram o público, como o Show de Calouros, onde talentos amadores competiam por prêmios. O Porta da Esperança, que realizava sonho de pessoas em dificuldade. Topa Tudo por Dinheiro, com desafios divertidos. Em Nome do Amor. E, o melhor na minha opinião, o Show do Milhão, que testava o conhecimento dos participantes, entre muitos outros quadros. A vida estava boa, carreira de sucesso, uma linda família, mas como nem tudo são flores, no final de 1987, Silvio Santos passou por uma fase difícil. Quase perdeu um de seus maiores tesouros, sua voz. Aquela que dava vida a tudo que ele havia conquistado. Ele enfrentou um problema de saúde que ameaçava sua carreira. Perder a voz significaria não poder mais apresentar, mas felizmente o problema foi diagnosticado e tratado a tempo. E ele voltou a apresentar seu programa. Silvio já tinha conquistado muitas coisas, mas parecia que sua vontade de ir além nunca ia se apagar. Para quem já tinha passado de camelô a locutor, se tornou empresário, apresentador, dono de emissora de TV e dono de um conglomerado de empresas, o que ainda faltava ser presidente. Isso mesmo, talvez você não saiba, mas em 1989, Silvio Santos tentou se candidatar à presidência. Ele estava no auge do sucesso e sempre foi extremamente neutro em relação à política, sempre mantendo uma boa relação com o governo vigente, sem se envolver de forma clara.
mas aos poucos ele começou a instigar o público para uma possível candidatura. E olha, se tivesse ido até o fim, é quase certeza que ele teria sido eleito. Ele aparecia em segundo lugar nas intenções de votos, mas no final não foi possível registrar a candidatura, por problemas legais ligados à regulamentação eleitoral da época. Apesar de não ter dado certo, esse é um episódio muito interessante da história dele. Quem poderia imaginar que Silvio Santos quase foi o nosso presidente? Anos depois, em 21 de agosto de 2001, a família Bravanel passou por outro momento tenso. Patrícia Bravanel, uma das filhas de Silvio, foi sequestrada enquanto voltava da faculdade. Ela tinha 23 anos na época e ficou presa por 7 dias. Segundo notícias da época, o resgate custou cerca de 500 mil reais. E apesar do susto, ela foi liberada sem ferimentos. E para deixar tudo ainda mais tenso, 9 dias depois do ocorrido, um dos bandidos conseguiu fugir da polícia e entrou na casa de Silvio, que acabou sendo feito de refém pelo criminoso. O episódio durou cerca de 5 horas. E o sequestrador disse que só liberaria Silvio mediante a presença do governador Geraldo Alckmin, que participou pessoalmente das negociações. O criminoso estava com medo de ser morto, e por isso exigiu a presença do governador. No fim, Silvio saiu ileso, e o caso repercutiu em todo o país. Houve especulações de que Patrícia teria desenvolvido a famosa Síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima cria algum tipo de ligação ou simpatia pelo sequestrador, mas essa informação já foi desmentida pela própria Patrícia, que afirmou apenas ter perdoado e não desenvolvido sentimentos pelos criminosos. Superados esses acontecimentos difíceis, a partir dos anos 2000, Silvio começou a modernizar o programa sem perder a essência, criando novos quadros que se tornaram sucesso, como Nada Além de um Minuto, Topa ou Não Topa, Jogo das Três Pistas, entre muitos outros que também foram readaptados. Na década de 2000, ele também passou a investir em outras áreas, adquirindo participação no Banco Pan-Americano, que anos depois enfrentaria um escândalo financeiro e iria à falência. Sem culpa de Silvio, que cumpriu todas as suas obrigações e foi vítima dos executivos da empresa. Na década de 2000, o SBT também comprou direitos de novelas mexicanas, que até hoje fazem sucesso e se tornaram a maior pedra no sapato da emissora rival Globo. Aos poucos, ele começou a delegar funções para suas filhas, que passaram a ter mais participação nos programas, especialmente Patrícia, Rebeca e Silvia, consolidando a sucessão e a força da família na emissora. Silvio, sem dúvidas, criou um império, realizou suas ambições e deixou sua marca no Brasil. Mas, infelizmente, no dia 17 de agosto de 2024, vítima de broncopneumonia decorrente da infecção pelo vírus H1N1. A morte dele foi confirmada pelo SBT e repercutiu em todo o país. Diversas emissoras interromperam suas programações habituais para noticiar o falecimento e prestar homenagens. Mas quem nos deixou não foi Silvio Santos, foi Cenoura Bravanel, uma pessoa de carne e osso, com seus medos, conquistas e desafios. Porque Silvio Santos, o ícone, continua vivo, através de seu legado que atravessa gerações. E hoje, seu programa é apresentado por sua filha Patrícia Bravanel, que mantém a essência, cuida do nome do pai e faz com que o legado de Silvio continue vivo, sendo lembrado e acompanhado pelas futuras gerações. Silvio pode ter partido fisicamente, mas suas risadas, seus programas, sua história e sua visão permanecem, inspirando quem sonha grande e mostrando que, com coragem, criatividade e persistência, é possível transformar qualquer desafio em oportunidade e qualquer sonho em realidade. Essa é a história de Silvio Santos.